Bem, muito boa noite. Presidente da mesa, Fábio Fraga, nosso presidente da OAB Sergipe, doutor Daniel Costa, nossa presidente da OAB Bahia, professora Daniela Borges, professora Sabrina, professor Luiz Vale, meu amigo e irmão Márcio, ex-colega da Defensoria Pública, hoje brilhante delegado federal, lotado em Brasília, mas sempre representando o Estado de Sergipe, certamente, com o coração e com a alma. Meu amigo Tiago Buch, minha esposa Adriana Olivieri, minha filha de coração Esther, aos meus alunos presentes, que certamente são a grande razão de continuarmos na labuta incessante pela advocacia e pelo direito processual penal. E eu escolhi um tema espinhoso, mas correlacionado não ao futuro, mas principalmente ao presente. Não temos como ter, numa análise de futurologia, o que será o processo penal daqui a 15 anos, até porque talvez se Deus voltasse à Terra, ele certamente reconheceria duas coisas: a sala de aula e a sala de audiência. Continuam exatamente iguais. Nós tentamos repaginar a realidade da labuta diária, mas particularmente mudamos muita coisa. Tivemos agora uma luta, uma verdadeira batalha no Supremo Tribunal Federal pelo juiz das garantias, essa figura que aparentemente vai ser a grande salvaguarda de um sistema que pretende ser acusatório, mas muito se diz e pouco se compreende. Temos hoje os coachings de advocacia, quem nunca advogou ensinando a advogar. E é incrível que já falamos então em inteligência artificial sem ter a menor ideia da inteligência real do nosso dia a dia, na labuta de análise fática para discussão jurídica, com o intuito de trazer o melhor direito para o julgamento de uma causa penal. Eu trago a sumarização dos procedimentos porque a nossa relação com o tempo atualmente é patológica. Nós somos absolutamente intransigentes com perda de tempo. Se você perde tempo com o seu celular, com o seu acesso à internet, se você tem sensação de perda de tempo numa palestra, prontamente você se dispersa. E isso impacta o parlamento. A reformulação do sistema processual penal pretende sumarizar os procedimentos criminais. E essa sumarização bateu na nossa porta na década de 90, quando então festejávamos a lei dos juizados especiais. Ora, com o passar dos anos, percebemos que o sistema processual penal colapsou. E toda a sociedade, isso é um senso comum, se sente vulnerável com relação ao aumento da criminalidade. E nos venderam a ideia de que o direito penal seria uma grande alternativa. E, pontualmente, o direito penal chamou para si a responsabilidade de dar essa resposta à sociedade, sabe-se lá qual seja ela. E, com isso, vendemos a ideia de que a justiça se faz com processos céleres. O François Hoste, que tem um livro memorável acerca do tempo do direito, ele aponta que um processo é exatamente igual a andar de bicicleta. Se eu for muito rápido, provavelmente eu vou me arrebentar. Se eu for muito devagar, eu vou cair no chão. Eu preciso atender ao reclamo constitucional da razoável duração, para que eu tenha com isso uma pretensão qualitativa. Seja tomando a justiça, como diria Norberto Bobbio ou Justiniano, como a justa medida, que é condenar o culpado e absolver o inocente, ou a justiça aristotélica, que particularmente é a que mais me seduz, pautada na ideia de equidade, de paridade de armas. É inimaginável o Ministério Público, dentro de uma atuação persecutória, ter a estrutura necessária, reconhecida em 1988 com todas as prerrogativas que o promotor e o procurador da República devem ter, mas, no outro lado, pensarmos que a advocacia em algum momento precisa pedir favor para desempenhar a sua função. Isso não só é indigno, mas também desfavorece a nossa pretensão de uma relação democrática e satisfatória para com a justiça com o J maiúsculo. E essa pretensão de sumarização me preocupa substancialmente porque o parlamento hoje discute que a confissão do suposto autor de um crime vai ser o alicerce para que ele seja julgado sem audiência de instrução.
e, consequentemente, o juiz poderá condenar o réu, inclusive impondo pena privativa de liberdade, pelo simples fato dele ter confessado o acontecimento delituoso, normalmente perante o delegado de polícia, meu amigo Márcio Alberto. Ora, convenhamos, a OAB se empenhou muito nas reformas do nosso estatuto, mas com uma reforma pontual, inserindo o inciso 21 ao artigo 7º do Estatuto da OAB, nós, advogados, conseguimos o direito de nos fazermos presentes quando o suspeito é ouvido perante qualquer autoridade investigante. E nós não somos convidados de pedra. Nós poderemos apresentar razões e formular quesitos no bom desempenho da nossa função. Só que, infelizmente, isso que é um avanço, eu particularmente vejo com desconfiança, porque é inimaginável que qualquer investigado não esteja necessariamente acompanhado por advogado. E o argumento do parlamento, a OAB precisa se manifestar, e as presidências precisam realmente estar articuladas, é que a exigência de um advogado para que o delegado possa ouvir o suspeito poderia comprometer o papel da polícia, porque em alguma comarca correríamos o risco de não ter advogado. Ora, senhores, num país com 1.400.000 advogados e com 30 mil delegados, Márcio Alberto, é basicamente impossível termos uma comarca com delegados sem advogado. Naquela comarca o sol pode até não nascer, naquela comarca pode não ter esgotamento sanitário, asfalto, pode não ter um semáforo, mas advogado terá. E continuamos ainda tapando o sol com a peneira de que esta realidade seria tão somente uma percepção institucional e classista. Não é. A Constituição Federal deve ser lida, mas uma leitura que nenhuma inteligência artificial vai fazer, essa leitura rasa do texto constitucional, essa leitura pobre. Eu fiz uma audiência na semana passada no estado de Goiás que disse, o juiz me disse o seguinte: mas doutor, o artigo 411 do Código de Processo Penal é de uma clareza solar. Eu disse, excelência, com todo respeito, mas para mim o sol, ele costuma, infelizmente, comprometer a minha visão. E o que o senhor diz que é de uma clareza solar na interpretação, entre o real e o abstrato, tem a tônica do intérprete. No metrô de Londres tinha lá uma placa enorme: é proibido entrar com um cachorro. Aí passava um circo por Londres, o sujeito entrou com um urso. É possível? A sua interpretação de uma literalidade solar traz que resolução para esse caso concreto? Convenhamos. A interpretação de conveniência, ora, atende a um interesse que particularmente não é aquele com o qual a OAB está irmanada. Nós teremos julgamentos antecipados, temos atualmente acordos de não persecução penal com base em inquéritos policiais que são essencialmente inquisitórios. E nós nos habituamos, inclusive em sala de aula, a falar que o inquérito é um procedimento inquisitivo, porque isso atende a uma pretensão de eficiência, nada mais falso. O advogado, que dizem aí, o advogado da quinta geração, o advogado do século XXI, o advogado 5D, dane-se o rótulo que se queira apresentar para poder trazer uma fórmula florida. Fato é, o advogado que não atua efetivamente na fase investigativa, o advogado que se esquece absolutamente da epistemologia, o advogado que não tem nenhum traquejo quanto à compreensão probatória, o advogado que não tem uma dinâmica de ouvir aquele que ele está assistindo para poder trazer a melhor solução jurídica e resistir efetivamente a uma pretensão acusatória, particularmente ele não é advogado. E isso, eu particularmente entendo, nenhuma inteligência artificial vai substituir. Não que os postos de trabalho não sofram, obviamente, com um contexto de informatização, mas talvez pensemos que a realidade prática de um bom desempenho do direito vai exigir não um atalho, mas talvez o grande esforço do aprimoramento intelectual, não dos resumos e das sinopses, não dos vídeos de TikTok dos atuais profissionais do direito, não dos vídeos meteóricos de YouTube que ensinam fórmulas mágicas com acrônimos e com siglas para você decorar uma fórmula qualquer que seja ela, mas principalmente a sensibilidade do conhecimento humano. Depois de 22 anos de atividade profissional, 5 anos
com a prestigiosa Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que me ensinou muito, onde você encontra pessoas que não têm o que ter e não têm a quem pedir. Então, como dizia Djavan, o pior é precisar ter e não ter o que ter para dar, ou morrer de sede em frente ao mar. Esses desvalidos estão batendo à nossa porta. Esses desvalidos precisam de defesa técnica efetiva. Esses desvalidos precisam de pessoas que verdadeiramente conheçam o processo. Eu peguei, Márcio Alberto, uma petição recentemente, onde no cabeçalho da petição do colega, e sem nenhuma crítica leviana, até porque ele não está aqui para se defender, dizia assim: apaixonado pelo júri, mas perdeu o prazo da apelação porque confundiu o prazo de interposição com as razões, e assessorando um cliente que pegou 16 anos de reclusão no primeiro julgamento, a decisão transitou em julgado com 6 dias. Esse preço que toda uma família paga, porque, como dizia o Falcão do Rapa, também morre quem atira, e a família cumpre pena com o executado. Essas pessoas que são mal assessoradas, mal assistidas, e que estão no dia a dia, e que eventualmente levantam a voz para criticar a advocacia, talvez possamos sim verdadeiramente formular uma autocrítica, mas a autocrítica não jogada ao ar, como se eventualmente o mundo nos desse uma resposta clara para aquilo que é tão complexo. Mas pontualmente eu não acredito numa macro-reforma, não teremos um novo Código de Processo Penal exemplar. Eu li o projeto de novo código. Antes de começar a pandemia, eu estive na Câmara dos Deputados, eu falei na última comissão de reforma do CPP, a convite do saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Mas eu não estou entusiasmado com o novo código, também não estou absolutamente decepcionado, porque a nossa realidade, hoje, já exige substancialmente atenção. Formulamos acordos penais, imaginamos que o processo penal é pautado no momento em que a ação é proposta pelo indúbio para a sociedade, julgamos réus com estándares probatório bastante frágil, proferimos, então, decisões condenatórias pautadas em um alicerce digno de piedade e imaginamos que isso ainda é justiça. Vejo hoje um auditório bastante jovem, particularmente não me imaginava como funcionário público quando prestei concurso, imaginava que militaria na iniciativa privada e depois de 5 anos de atuação tive a coragem ou talvez a covardia de pedir exoneração. E talvez uma das perguntas mais comuns é por que você exonerou, até porque, Márcio, naquela época já estavam nos equiparando ao Ministério Público. E talvez hoje, Márcio, você como delegado federal sequer poderia cogitar que um delegado federal ganharia menos que um defensor público. Muito menos, diga-se de passagem, injustamente. Mas, doutores, eu quero acreditar, dentro da lógica de um futuro, não um futuro distante, mas um futuro de 2 a 3 anos, que teremos um direito processual penal sumarizado, exigindo que a advocacia olhe para o inquérito policial, para que o inquérito policial conte com a defesa técnica efetiva, para que aquele que é investigado possa evitar um eventual indiciamento, para que a voz do advogado se faça ouvir no transcurso investigativo, para que você tenha condição de estar assessorado por um assistente técnico, para que possamos arrolar testemunhas ao delegado, e o delegado, às vezes, até constrangido, inclusive ex-alunos dizendo: professor, infelizmente, como delegado, eu não ouço testemunhas de defesa. E eu pergunto: ora, o compromisso do inquérito é com a acusação ou efetivamente com a pretensão de se fazer justiça? Não se pode imaginar que o inquérito é um elemento unilateral, unidirecional, como se só o Ministério Público se servisse do inquérito para ajuizar a ação contra quem quer que seja, até porque, doutores, eu tenho plena convicção que é muito fácil bater em quem não pode se defender. E a máquina do Estado, quem milita efetivamente contra o Estado, é que percebe que o nosso dia a dia, como diria Carnelucci, significa sentar no primeiro degrau da escada, com o ombro ao lado do réu, não aquele que quer ser olhado por cima ou por baixo, mas aquele que quer ser olhado no olho para ter a concepção de dignidade da pessoa humana. Muito obrigado.